Tá de volta aqui no Camaçari Notícias, o quadro Dica do Especialista. E hoje a gente vai tratar aqui de um assunto que exige muita atenção, um assunto muito falado, sobre o traumatismo crânioencefálico, também conhecido como TCE. E para tratar, discorrer sobre esse assunto de maneira mais detalhada, recebemos aqui mais uma vez o Dr. Adroaldo Rossetti. Prazer tê-lo aqui mais uma vez com a gente. O prazer é meu, Igor. Começa explicando para a gente do que se trata esse problema, o traumatismo crânioencefálico, também conhecido como TCE. Pronto. Olá a todos, novamente aqui de volta a esse quadro. E é sempre muito bom estar aqui contribuindo com essas informações. Então, Igor, o traumatismo crânioencefálico, esse termo, ele se refere a toda a situação em que há uma pancada na cabeça, um trauma na cabeça. Ele pode ser desde um trauma leve, né, uma pancada leve, que em algumas vezes não tem grandes consequências, até traumas muito graves, onde o paciente ele fica comprometido do ponto de vista neurológico, né, que a gente chama de traumatismo crânioencefálico grave. E existe uma faixa etária que possa ser mais afetada, no caso das crianças, dos idosos, adolescentes? Existe uma faixa específica? Bom, a faixa etária mais acometida, né, pelo traumatismo crânioencefálico, da mesma forma como outros tipos de trauma, né, ou acidentes, geralmente são os adultos jovens, né, aquelas pessoas entre os 18, 30, 40 anos. As crianças também são muito afetadas e os idosos também, mas não tanto quanto os adultos jovens, né. Nessas faixas etárias outras, como as crianças e os idosos, existem algumas características muito específicas, né, que também fazem o traumatismo crânioencefálico nessas idades ser uma coisa muito grave. E como é que o senhor diferencia um TCE grave, leve, moderado, e informações que a população precisa saber para conseguir diferenciar a gravidade da situação nesse momento em que acontece? Pronto, existem algumas... Tecnicamente, a gente usa uma escala, né, que a gente chama de escala de Coma de Glasgow, né, onde a gente classifica esse TCE como leve, moderado ou grave. Tá? Mas, de uma maneira geral, os TCEs leves são aqueles onde o paciente, onde a pessoa inicialmente ela não perde a consciência, ou às vezes ela até perde a consciência, mas recupera imediatamente. Tá? Já os traumatismos crânioencefálicos moderados e graves são aqueles traumas que geralmente estão relacionados a pancadas muito mais fortes, a acidentes muito mais graves, muitas vezes até com vítimas, e que a gente chama de traumas de alta energia, né? Por exemplo, um atropelamento, uma colisão em alta velocidade, né? Isso daí são traumas que a gente chama de alta energia, né? E em geral, nesses traumas, a pessoa muitas vezes perde a consciência e não recupera, ou seja, já está em coma. Mas existem algumas variações nessa apresentação, né? Mas o importante é saber, a pessoa bateu a cabeça, teve algum tipo de alteração neurológica, mesmo que não perca a consciência, é importante levar imediatamente a uma emergência para ser atendido e ser avaliado. E caso uma pessoa com a suspeita do TCE não tenha um atendimento rápido de urgência, o que pode vir a acontecer? Pronto, essa pergunta foi muito interessante, Igor, porque existem alguns TCEs tidos como leves, ou seja, muitas vezes a pessoa bate a cabeça, perde momentaneamente a consciência, ou às vezes tem uma alteração de memória naquele momento, tem um vômito, né, se recupera, e aí algum tempo depois, essa pessoa ela pode entrar em coma, ter uma convulsão, ou então começar a sentir dor de cabeça, né? E aí de repente entrar em coma. Então é importante a gente identificar alguns sinais que são muito importantes nessa identificação da gravidade do TCE. Né? Que sinais são esses? Primeiro, a perda de consciência. Né? Então todo paciente que bateu a cabeça e tem uma perda de consciência é importante levar ao pronto-socorro. Dor de cabeça associada a vômitos, a perda de memória, também é importante levar ao pronto-socorro. Pacientes em geral que estão alcoolizados, mesmo que não percam a consciência, também é importante ser avaliado. Né? E obviamente, o que eu já falei, aqueles pacientes que sofrem traumatismos graves num acidente de trânsito, numa queda grave, eles devem ser levados imediatamente ao pronto-socorro.
E quais seriam os exames mais requisitados para ver avaliar a gravidade da situação no momento de um TCE? Olha, o exame de escolha, o exame que é mais rapidamente feito, que é feito de maneira rápida, que é feito e que é importante no TCE, é a tomografia de crânio. A tomografia de crânio ela vai identificar se houve uma fratura no crânio ou se houve algum tipo de lesão intracraniana, algum coágulo, algum hematoma que esteja dentro da cabeça ou até mesmo um edema cerebral. É o exame essencial. Agora é importante destacar, Igor, que o atendimento inicial ao trauma crânioencefálico ele tem que ser feito o paciente tem que ser visto de uma maneira geral. Então tem que ser visto a pressão, a respiração, né, como é que ele está, além do nível de consciência. Então as coisas mais importantes no momento do atendimento inicial além de ver se o paciente está com uma boa consciência ou não, ver como é que ele está respirando, se ele está respirando da maneira adequada, né, e como é que estão a pulsação, como é que está a pressão arterial desse paciente. Em qual momento entra a atuação de um neurocirurgião? É todo caso de TCE que exige uma cirurgia? Então, como eu acabei de falar, o atendimento inicial do TCE ele é feito pelo cirurgião geral ou pelo clínico geral, certo? É um médico que ele está capacitado para identificar a gravidade desse TCE, né? Ou seja, quão grave é esse acometimento, tá? E aí, o que acontece? Ele vai fazer aquelas coisas que eu expliquei. Vai ver como é que está a respiração, vai ver como é que está a pulsação do paciente, como é que está a pressão arterial do paciente. Porque o cérebro ele é extremamente sensível a essas variações de pressão arterial e de respiração. Então é importante que, neste momento inicial do atendimento, essas coisas sejam asseguradas, que estejam bem. A segunda etapa, né? Esse paciente ele é avaliado, vai ver se existem outras lesões, lesão no tórax, lesão no abdômen, né? E não tendo, né, ele aí então vai ser levado à tomografia, né, e vai olhar a tomografia. Se existir algum tipo de lesão dentro do crânio ou uma fratura que seja, né, imediatamente o neurocirurgião deve ser acionado, tá? Mas se não perdeu a consciência, mas tem uma alteração de memória, né, ou então vômitos ou dor de cabeça. O médico que está fazendo o atendimento inicial vai avaliar a necessidade desse atendimento pelo neurocirurgião. Mas o neurocirurgião ele vai ser importante naqueles casos em que existe algum tipo, nos casos graves e algum caso que eventualmente o paciente tenha uma fratura de crânio, um hematoma, alguma coisa nesse aspecto. Tratando agora de prevenção e cuidado, quais são as atitudes simples que podem prevenir um TCE, seja no trânsito, seja em casa, no trabalho? Pronto. Os cuidados, assim, você precisa ter cuidados para não ter traumas, vamos dizer assim, gratuitos, traumas sem necessidade. Então, em casa, ter cuidado em não deixar o chão molhado, não escorregar. Naquelas casas onde existem pacientes idosos, sempre colocar um cuidador com o idoso, ou colocar elementos que o idoso ele possa estar se apoiando, né? Colocar um piso que não seja, que não permita o idoso escorregar, né? No trânsito, a gente já sabe que a gente deve respeitar as leis de trânsito, respeitar os limites de velocidade, ultrapassar com segurança, né? Eu digo que muitas vezes você tem que dirigir por si e pelos outros também, né? Não dirigir, né, de forma alguma alcoolizado, né? E eu sei aqui que em Camaçari a maioria da população usa moto, sempre usar o capacete e respeitar os limites de velocidade na via, né? Basicamente é isso. E não praticar esportes, ou quando for praticar esportes, que sejam esportes que tenham alto impacto ou um risco alto de trauma, sempre se assegurar que você está praticando da maneira, com todo o cuidado e com toda a segurança possível. Poderia falar um pouco mais sobre a importância do uso do capacete, que muita gente acaba deixando, negligenciando, né, de fazer esse uso. A gente sai na rua aqui agora, a gente vai ver pelo menos milhares de pessoas que vão estar andando de moto sem capacete. A gente vai perder as contas assim, né, de quantas pessoas. Esse hábito de andar de moto sem capacete realmente é um hábito que
a gente vê com uma certa frequência. Se a gente imaginar, né, em que uma moto só está a pessoa que está dirigindo e o passageiro, né, e a moto, a gente vai ver que não tem proteção alguma, né? No carro você ainda tem toda aquela estrutura do carro que pode minimizar ou diminuir a consequência do impacto, embora no carro é essencial o uso do cinto de segurança. Na moto a gente não vai ter cinto de segurança, na moto é só você e a moto. Então é importante, né, o uso do capacete e que o capacete esteja em condições adequadas e esteja bem posicionado, bem seguro na cabeça da pessoa que está dirigindo a moto, né? Porque assim, mesmo numa moto, mesmo em velocidades muito baixas, uma queda, né, pode causar um estrago enorme, né, porque aquela velocidade ela acaba se multiplicando e quando a cabeça bate em algum lugar, né, a consequência é bastante grave. Assim, muitos pacientes acabam precisando de transfusão de sangue, pacientes com TCE. E assim, poderia explicar qual é o momento, em que situação uma doação de sangue pode ser decisiva para um paciente como esse? Pronto, eu tinha falado que o atendimento inicial ele é sempre feito por um cirurgião geral ou um clínico geral. Neste momento, né, ele vai avaliar os batimentos cardíacos, vai avaliar a pressão arterial, ele vai avaliar a frequência e a maneira como o paciente está respirando. Essas, como eu falei, são etapas essenciais, né? O cérebro ele é muito sensível à falta de oxigênio e à pressão baixa. Então, muitas vezes, o traumatismo crânioencefálico ele vem associado a outras lesões, a traumas no pulmão, a traumas no abdômen, que podem causar sangramentos que vão impactar, que vão alterar a respiração, que vão alterar a pressão arterial, certo? Então, neste caso, onde você tem um sangramento, não no cérebro, mas um sangramento na barriga, um sangramento no pulmão, que vai alterar a pressão arterial, né? E que este sangramento precise de uma correção, né? Aí entra a questão da necessidade da transfusão de sangue, né? E é por isso que é importante, né, nesses períodos onde existe uma maior necessidade, períodos de festa, né, ou períodos de férias, onde a gente sabe que as pessoas vão estar mais à vontade, né, e muitas vezes nesses períodos acabam aumentando o volume de acidentes, é importante que as pessoas se acostumem a doar sangue. E qual mensagem o senhor deixa para quem tem medo, receio, dúvida ainda de fazer a doação de sangue? Olha, a doação de sangue não é uma coisa ruim, certo? O máximo que você vai ter de incômodo é no momento em que você for puncionado a veia, que aí obviamente incomoda um pouquinho. Mas isso daí não vai te deixar mais fraco, não vai influenciar em absolutamente nada, pelo contrário, tá? É uma coisa que vai beneficiar não só você, mas também vai beneficiar outras pessoas. E como o senhor faz para lidar com questões tão delicadas no centro cirúrgico, como o TCE, por exemplo, momento de pressão, assim, situações tão emergenciais, assim, como o senhor faz para lidar com tudo isso? Manter a calma nesses momentos? Assim, primeiro de tudo, a gente tem esse treinamento durante a residência médica, onde a gente aprende a lidar com essas situações de pressão, certo? Segunda coisa, ter uma equipe que esteja muito bem preparada e uma equipe que também esteja ciente de tudo o que está acontecendo. Então, com isso, a gente consegue, tanto com a equipe de anestesia, com a equipe de enfermagem, né, e a própria equipe cirúrgica, a gente consegue lidar com essas situações de pressão, de estresse. Obviamente que o tempo é extremamente importante, desde que o paciente chega no hospital, eu diria até no momento em que ele é atendido na rua, até o momento em que ele vai para o centro cirúrgico. Então, esse período tem que ser uma coisa rápida, né? Tem que ser feita de maneira efetiva, para que a gente não perca tempo e não perca a oportunidade de recuperar ou de pelo menos minimizar aquela consequência daquele trauma grave que tem ali. E assim, a neurocirurgia tem evoluído bastante. E quais dessas inovações têm auxiliado no tratamento de pessoas com TCE a longo prazo? Bem,
Uma das maiores consequências, né, do trauma, na realidade, quando a gente pensa no trauma, a gente pensa basicamente em duas coisas. Primeiro, a lesão que é causada no momento do trauma. E aí podem ser fraturas de crânio, coágulos dentro da cabeça, edema cerebral. E aí, quando o paciente chega no hospital, que é estabilizado, que é corrigida aquela lesão inicial, nossa próxima preocupação são as consequências dessa lesão inicial, que muitas vezes são as mais graves, muitas vezes deixam o paciente com sequela e algumas das vezes até matam o paciente, certo? É justamente nessa hora, Igor, que aí a gente vê que muitas vezes a tecnologia pode nos ajudar, né? Então nós temos hoje técnicas para avaliar, para monitorar a pressão intracraniana, desde técnicas mais invasivas até técnicas menos invasivas, né? E a própria evolução dos procedimentos em terapia intensiva tem ajudado, né, com medicações novas, com abordagens novas. O paciente saindo dessa etapa, né, a próxima etapa é a reabilitação. E aí nós temos vários avanços na questão de fisioterapia, na questão da reabilitação mesmo. O atendimento rápido, o cuidado especializado, né, faz toda a diferença na hora, né, na situação de um paciente com TCE, e foi muito bom ter esclarecimentos aqui para as pessoas saberem como lidar em casos como esse, assim. Então agradeço muito por todos os esclarecimentos. Eu que agradeço, e até novamente o convite.